Olá, concurseiro! Olá, concurseira! História de Pernambuco com o tema As Invasões Holandesas. No edital 2016 e também no edital 2018, houve aquela confusão, porque no edital só tinha insurreição pernambucana, que equivale à etapa final das invasões holandesas. E o termo está no plural porque tivemos uma invasão à Bahia e uma outra invasão a Pernambuco. Claramente, como o concurso é focado PMPE, a ênfase da banca será invasões holandesas aqui em Pernambuco. Um tema muito interessante, bem trabalhado, bem mastigado, porque é uma temática que envolve não só a história local, mas também a história do Brasil. Então, vamos lá, invasões holandesas, nessa missão 1, História de Pernambuco. Quando eu falo invasões holandesas, é fundamental recordar com vocês a formação de Pernambuco. Quando eu falo formação de Pernambuco, o início da ocupação, que se dá justamente no início do século XVI, essa ocupação que já trabalhamos, falamos do chamado período pré-colonial, o período pré-colonial, entre aspas, que vai de 1500 a 1531. Salientando que no edital da UPE, eles colocaram, os professores que elaboraram aí o edital, eles colocaram o termo pré-colonial no sentido de pré-histórico. Pré-histórico. Mas se ligar que geralmente trabalhamos a expressão pré-colonial numa etapa que antecede a formação da capitania de Pernambuco. E quando eu falo formação da capitania de Pernambuco, é lembrar justamente das expedições de 1500 a 1531. Você vai ter Portugal naquela indefinição se vem colonizar ou não o Brasil, salientando que em 1500 você tem Pedro Álvares de Cabral, que vem consolidar aquela divisão feita em 1494, o chamado Tratado de Tordesilhas, e é a partir de 1500, diante dessa indefinição, que falamos do período pré-colonial. E o território do atual estado de Pernambuco, professor, como ficou nesse intervalo de 31 anos? Tivemos várias expedições protetivas. Entre essas expedições, eu quero citar a de Gaspar Lemos, em 1501, que ele vai passar um território que é hoje, né, Igaraçu, e também citar expedições como a de Cristóvão Jacques. Elas foram fundamentais para reconhecer esse território. Após isso, temos a chegada em 1531 de Martim Afonso de Souza, que é considerado o primeiro colonizador. E quando eu falo colonizador, é aquele responsável justamente em buscar situações para garantir o lucro da metrópole. Não esquecer que colonizar significa explorar. Então, Martim Afonso de Souza, ele foi responsável justamente por iniciar esse processo de colonização, ou seja, buscar uma estrutura ou algo que pudesse gerar lucro para a coroa portuguesa. E você tem Martim Afonso de Souza indicando, olha só, a exploração da cana-de-açúcar, e a dica que ele deixou para o rei: a coroa portuguesa já estava passando por dificuldades financeiras. A sugestão foi criar o sistema de capitanias hereditárias. É justamente aí que entra a capitania de Pernambuco. Então é só uma revisão de tudo aquilo que já trabalhamos até agora, para você entender e se localizar em relação à formação da nossa capitania de Pernambuco. E por que os holandeses vão ocupar a capitania de Pernambuco? No sistema de capitanias hereditárias, que vai de 1534 até o século XVIII, no governo, a gestão de Marquês de Pombal, que vem anular, extinguir as capitanias hereditárias na segunda metade do século XVIII, a capitania que se destaca no século XVI, início do século XVII, é a capitania de Pernambuco. E por que motivos? Quero citar
a excelente administração de Duarte Coelho, que eu coloquei no ponto 3, a administração do Duarte Coelho foi eficiente e ele criou condições, firmando aí parcerias com os grupos locais, e isso contribuiu para que a capitania de Pernambuco tivesse essa excelência administrativa. Outro ponto é a produção açucareira. Pernambuco se transforma na capitania mais próspera do Brasil, finalzinho do século XVI, início do século XVII. Então, isso é um fator importante para você compreender o porquê a Holanda, ou pelo menos a Companhia das Índias Orientais, vai criar um objetivo que é recuperar o mercado açucareiro. E por que recuperar? Porque desde o início da fundação da capitania, fundação dos primeiros engenhos, esses holandeses já participam de negócios açucareiros. Mas um fator, um acontecimento extraordinário vai impedir que os holandeses continuem com essa parceria. Porque do ponto de vista da diplomacia internacional, no século XVI, você tem a Espanha tendo uma relação amigável com Portugal. Um dos motivos são os dois países católicos. A Igreja Católica também vem ter situações para evitar conflitos entre essas duas nações católicas. O Tratado de Tordesilhas é um bom exemplo disso. Antes do Tratado de Tordesilhas, tivemos a Bula Interceptora, que gerou tensões, a intervenção da Igreja Católica, e você tem um acordo firmado pelo Tratado de Tordesilhas. Então, do ponto de vista internacional, a relação entre Portugal e a Espanha, as duas potências do século XV e do século XVI, de certo modo, é uma relação amigável. Temos a situação da Inglaterra. A Inglaterra não aceitou o Tratado de Tordesilhas, assim como a França. E a relação entre Portugal e Inglaterra, Portugal e a Espanha, são relações tensas. Inclusive, no século XVII, teremos a Guerra dos 30 Anos, entre a Espanha, que tem um exército chamado Invencível Armada, e a Inglaterra. A relação da França também não é boa, salientando que os franceses ocupam o Brasil no século XVI, o Rio de Janeiro, depois vão ocupar a região do Maranhão. Então, esse é o cenário internacional do ponto de vista de situações diplomáticas. E a Holanda, professor, onde é que entra nisso? Pois é, a Holanda nem um país consolidado, independente era antes de 1581. Eu estou colocando esses elementos para que vocês possam inserir as invasões holandesas no contexto da formação de Pernambuco, no contexto internacional e trazendo também esses elementos econômicos. Lembrando que a primeira forma de exploração sistemática foi a produção açucareira, uma produção que exigia investimentos elevados. No início, Portugal não tinha como investir de forma tão pesada e vai contar com capital holandês. Então, a relação entre Portugal e a Holanda, que ainda não era um país independente, a Holanda, localizada na região dos Países Baixos, estava submissa ao Império Espanhol. Logo, colocar a setinha aqui, olha, que você tem uma tensão existente entre Holanda e a Espanha. Mas a relação Holanda e Portugal, desde o início da colonização, era uma relação comercial boa. Então, a partir desse prelúdio, dessa introdução, fica mais tranquilo você compreender o processo das invasões holandesas. Vamos lá, dar sequência à nossa missão. Então, Capitania de Pernambuco, esse regime iniciado em 1534, Capitania de Pernambuco, que se destaca na produção açucareira. Para você ter ideia, com a chegada dos holandeses, Pernambuco já tem em torno de 140 engenhos, e o objetivo do Coelho era transformar essas terras em um outro Portugal, a chamada Nova Lusitânia. A Nova Lusitânia que vem justamente estabelecer aí meios e se transforma na região mais rica, mais próspera entre 1534 até meados do século XVII.
Um exercício que eu quero fazer com vocês é fazer leituras de textos acadêmicos. Quem fez a prova 2018 viu que a prova veio pesada, praticamente para quem é graduado em História. A UPE não perdoou aí nossos concurseiros. Então vamos exercitar? Eu trouxe um texto acadêmico. Esse autor, ele é especialista em invasões holandesas. O nome dele é Valdo Cabral de Melo. A Ferida de Narciso, que é um livraço aí que ele fala sobre a composição, a formação de Pernambuco entre os séculos 16, 17 e 18. Vamos lá ao texto. Fazer um outro Portugal, fora precisamente do programa de Duarte Coelho, primeiro donatário de Pernambuco, para simbolizar seu propósito, ele adotou para a capitania o nome de Nova Lusitânia, que, após seu falecimento, será preterido pelo topônimo Tupi, Pernambuco, Paranapucã, as águas que batem as terras. Desde então, Nova Lusitânia adquiriu travo erudito, sendo literalmente aplicado ao conjunto da colônia até os tempos da independência. Na Europa, o nome exótico foi também adotado, a ponto de, em finais do século XIX, o Recife ainda ser designado por cidade de Pernambuco. O vocábulo pernambucano data dos começos do século XVII, constituindo com como o de São Paulista, os dois são mais antigos gentílicos da história brasileira. A designação da Nova Lusitânia sofrera, portanto, o mesmo abandono que fora relegada a terra de Santa Cruz, que foi o nome dado ao Brasil inicialmente, exceto o nome de Brasil, não tinha procedência indígena. Então aqui a chamada etimologia, a origem da palavra, o autor aí trabalhou com esse termo Pernambuco. E por que ao longo do processo histórico abandonamos esse termo Nova Lusitânia? Esse exercício é fundamental. Eu disse a vocês, a prova de 2018 foi uma prova pesada, com muitos textos acadêmicos, e quem não tem esse hábito de ler textos acadêmicos sofreu aí com aquelas questões. Comigo não, vamos trabalhar fortemente também essa parte. É uma outra forma de preparar vocês para a prova. Olha, só um resumão daquilo que eu já falei sobre as relações internacionais envolvendo Espanha, Holanda e Portugal. A situação da Espanha, o império mais rico do século XVI. Ah, professor, e Portugal? Portugal, no início do século XVI, já está sofrendo com dificuldades financeiras. Eis aí a Holanda, que ainda não era um país formado, independente, mas era uma região, e é uma região ainda hoje próspera, né? O que equivale hoje a Luxemburgo, a Holanda, esses Países Baixos, o termo que é oriundo da topografia, né? Uma depressão absoluta que existe naquela região. Então, esse território, se a gente fizer aí uma revisão histórica, desde a Idade Média é uma região muito rica. Desde a Idade Média é uma região que vem aí organizar feiras medievais através da Liga Hanseática ou Hansa-Teutônica. Então é uma região muito forte, muito próspera. Havia uma prosperidade econômica, o que faltava era uma autonomia política. E a relação entre a Holanda e Portugal, eu já disse a vocês, no início da ocupação aqui de Pernambuco, da colonização, da estruturação, da fabricação do açúcar, você tem um capital holandês. Só que a Holanda não se bate, não se dá bem com a Espanha. Afinal, esse território que equivale hoje Holanda, Luxemburgo, Bélgica também, né? Bélgica pertencia ao império mais poderoso do século XVI, o Império Habsburgo, o Império Espanhol. Então, se Portugal é a potência do século XV, a Espanha é a potência do século XVI. E quando eu falo império, império equivale ao quê? Imperator, aquele que ocupa terras. O império é justamente essa dominação territorial. Então, o império, através de Filipe II, o Império Espanhol é o grande destaque. E por que é tão próspero, professor? Porque você tem a Espanha ocupando o Império Inca, o Império Azteca, ocupando também a região que equivale hoje a Guatemala, a parte sul do México, onde você tinha ali os maias, e eles vão encontrar, olha, de imediato o ouro. Então, a Espanha vai desenvolver um tipo de mercantilismo chamado metalismo. E isso transforma
a Espanha no país mais poderoso do século XVI. Vai acompanhando, viu? Estou trazendo para vocês, passo a passo, a história da Europa, a história da América, a história do Brasil e a história de Pernambuco. A nossa intenção é deixar você aí bem preparado para qualquer tipo de questão envolvendo esse tema. Olha, a Holanda nos séculos 16 e 17 atuava através de companhias, era uma forma de mercantilismo, se preocupando aí em negociar com açúcar, que gerava muito lucro, o açúcar que é um artigo de luxo na Europa no século 16. A Holanda era responsável pela distribuição e pelo refino. Então, olha só como funciona. A Holanda investe na produção açucareira no Brasil, no início da colonização, a partir do estabelecimento dessas capitanias hereditárias, porque fundar um engenho, construir um engenho exigia grandes investimentos. Era como se você tivesse agora um objetivo de abrir uma empresa e tivesse que ter um capital de giro de 2 milhões de reais. Era justamente aquilo que você precisava, isso que você precisava hoje para abrir uma empresa com 2 milhões, uma média empresa, era um médio engenho aí no século XVI. Portugal endividado, e por quê? Uma corte dispendiosa, né? Uma corte aí desorganizada. A Holanda investe nesse capital. Em seguida, é responsável pela distribuição do açúcar e pelo refino. Em relação à Europa, a Holanda vai encontrar algumas dificuldades. Além da Espanha, porque a Espanha subordinava ela politicamente, vai encontrar dificuldades depois com a Inglaterra. Essa informação é preciosa. Vocês estão percebendo que essa aula de invasões holandesas está sendo bem diferente daquilo que você já estudou por aí. Por quê? Quando for estudar a insurreição pernambucana, justamente naquele intervalo de 1651 a 1654, a Holanda está, olha, em guerra com a Inglaterra e envolve o açúcar. Envolve o açúcar. Tem um rapaz lá chamado Oliver Cromwell que ele vai estabelecer uma lei, o ato ou os atos de navegação, proibindo qualquer embarcação não inglesa a negociar, a desembarcar em Londres. A Holanda não aceita isso, porque vendia muito açúcar para os ingleses, e isso vai gerar uma confusão. Olha, nesse mesmo momento a Holanda está aqui, na chamada insurreição pernambucana. Isso enfraquece, obviamente, o exército holandês. Então, esse açúcar é distribuído por esses países que eu citei, como a Inglaterra, você tem aí a região da França, o próprio Portugal, e a Holanda fatura bastante. Agora, é muito importante, concurseiro, também colocar um outro ponto, o tráfico negreiro. É pouco comum os livros trazerem essa abordagem sobre o lucro obtido pelos holandeses através do tráfico de negros. Esse alto lucro obtido através da Companhia das Índias Oriental. E quando eu falo Companhia das Índias Orientais, ou a Companhia Oriental desses negócios, a intenção era chegar às Índias, região da China, hoje, trazer especiarias e negociar com aquele elevado lucro. Mas a companhia também investia no negócio do tráfico negreiro. Alguns autores chegam a apontar que um dos motivos que criaram toda uma condição para que a Holanda ocupasse Pernambuco, e quando eu digo Holanda, também é outra observação, viu? Entenda-se empresários holandeses, viu? Empresários holandeses, porque a Holanda também atuava de uma forma diferente. Quem ocupa as terras brasileiras tem a gerência do Estado, é o governo de Portugal que vem justamente com a parceria com a burguesia investir nessa exploração. No caso da Holanda, são empresários. Então, esses empresários que também vão faturar bastante com o tráfico negreiro, o que faz com que alguns historiadores cheguem a afirmar que eles tiveram mais lucros com o tráfico negreiro do que propriamente com a produção açucareira. É um debate historiográfico interessante. Então, a situação da Holanda no século XVI é desenvolvida do ponto de vista econômico, social, no entanto, tem um problema político. Está subordinada à Espanha. E há uma distinção interessante, porque hoje usamos a expressão liberalismo econômico, quando você tem aquela mente, né, voltada aí para o livricambismo, a iniciativa privada. A Holanda era um bom exemplo disso. Para você ter ideia, se você pegar hoje os países europeus,
e citar os mais liberais, aqueles que chegam até mesmo a aprovar a prostituição, a Holanda. Utilização de drogas, isso é um processo histórico. A Holanda hoje é um país que é marcado justamente por esse liberalismo. E no século XVI seria um grande exemplo. Em contrapartida, a Espanha, um país autoritário, absolutista. O que é absolutismo, professor? Quando esse governante ele centraliza as decisões. É o que chamamos de autocrata. O poder é centralizado nele. A Espanha era absolutista, Portugal era absolutista, a Inglaterra era absolutista, a França absolutista, que esse absolutismo é encerrado naquele evento histórico chamado Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité. Então você tem esse cenário aí para compreender as relações entre esses países, ok? Vamos lá, os Países Baixos então. Império Espanhol, o Império Habsburgo, a dinastia Habsburgo, através de Filipe II, que vocês podem encontrar Filipe ou Felipe, ok? Você tem essa dominação que vai entrar em choque por volta de 1560. Grupos de resistência são criados nos Países Baixos para que eles fiquem livres justamente dos espanhóis. Então, há a criação de grupos de resistência para libertar os Países Baixos, no caso a Holanda, da dinastia Habsburgo do Império Espanhol. Olha outro texto bacana, outro texto acadêmico, vocês vão ter que ter esse costume, essa rotina, para quando chegar lá na prova, eita, que texto, professor, não estou entendendo nada. Aqui você vai ficar bem preparado, ok? Os holandeses, conhecidos também como flamengos, sim, são adjetivos pátrios que vocês podem encontrar nas questões. Batavos, flamengos, neerlandeses, tudo isso faz referência, todos esses termos fazem referência aos holandeses, ok? Eram habitantes dos Países Baixos do Norte, que foram províncias espanholas até 1581, que é o ano da independência da Holanda. Quando deixaram de reconhecer a autoridade, olha aí, apareceu Filipe II, rei da Espanha. Apoiados pela Inglaterra, lutaram por sua independência. Em 1584, formaram um novo país, chamado Províncias Unidas dos Países Baixos, ou República da Holanda, que passou a concorrer com a Espanha na disputa pelo imenso império colonial no Oriente e nas Américas. No caso, essa concorrência é do ponto de vista econômico, porque do ponto de vista militar, do ponto de vista de dominação territorial, o que restou para a Holanda aqui na América? O que restou? Suriname, algumas ilhas caribenhas. O que prevaleceu no continente americano, o que prevaleceu foi a dominação espanhola, dominação portuguesa, Brasil, e você tem os países que falam hoje a língua espanhola. E depois a ocupação da França, da Inglaterra, no que equivale hoje Estados Unidos e Canadá. Essa concorrência que a autora fala do ponto de vista econômico. De fato, a Holanda era bem forte. Rivalidade, então, em resumo, a rivalidade entre a Holanda e a Espanha se dá pelo quê? Se dá porque a Holanda era uma colônia, podemos dizer assim, um território subordinado ao Império Espanhol. Vai ser criado um movimento de resistência por volta de 1560, com o objetivo de se livrar do Império Espanhol, da dinastia Habsburgo, através de Filipe II. Vai ser criada uma união, a União Utrecht, com a finalidade de se libertar desse império. E em 1581, você tem a independência, corrige aí, independência da Holanda. No slide aí que você for baixar já está corrigido, tá? Independência. Então, a independência da Holanda, em 1581, marca a rivalidade e consolida a rivalidade entre Espanha e a Holanda. Mas só que a história tem esses contrapontos, essas reviravoltas. E essa rivalidade, professor, vai afetar em que Pernambuco? Vai afetar em que Portugal? Pois é. De repente a história tem eventos que você menos esperava. A história surpreende. Não é? Vamos lembrar ali aquela expectativa para Tancredo Neves assumir o poder e de repente morreu. O próprio Getúlio Vargas cometeu aquele suicídio. Então a história tem essas surpresas. E eis que aqui, na história envolvendo a Holanda,
Espanha e Portugal, tem uma grande surpresa. Qual é a surpresa? A surpresa é a morte de Dom Sebastião. Dom Sebastião, que era rei de Portugal. Agora eu me perdi, professor. Não estou entendendo mais nada. O senhor falou que a Holanda era subordinada à Espanha, que a Holanda lutou pela sua independência e alcançou em 1581, e isso marcou o início dessa grande rivalidade, Espanha e Holanda. Isso, tá tudo certinho. Mas aí eu queria também fazer uma comparação interessante. A Espanha perder para a Holanda, um país pequenininho, seria mesmo que o Brasil perder para o nosso Centro Limoeirense, o time aqui da cidade. Imaginemos a seleção brasileira valendo aí milhões, né? Porque o jogador gosta disso, de grana, né? Valendo 10 milhões para cada jogador em 30 minutos. O time vai dar o máximo para ganhar do Centro Limoeirense. Só que o Centro Limoeirense, um time que você nem conhece, ganha de 8-0 da seleção brasileira, com Neymar e tudo, né? Ele caindo um pouco, claro. Olha só, é humilhante ou não é? Então a derrota humilhante, vergonhosa, foi o que aconteceu com a Espanha. A Espanha se sentiu humilhada perder para a Holanda. Por isso que esse evento que ocorre na história de Portugal, mas que envolve a nossa história também, a União Ibérica consistiu em quê? Diante da morte do rei Dom Sebastião, o rei de Portugal, na Batalha de Alcácer Quibir, ele lutava contra os árabes. Quem assume é o seu tio-avô, Dom Henrique, o cardeal Dom Henrique, que não era casado, na condição de ser religioso, só ficou 2 anos no poder. Dom Sebastião morre em 1578 e o cardeal Afonso Henrique, o cardeal Henrique morre em 1580. Detalhe, como não tem familiares, não tem mais sucessão. Eis que ocorreu em Portugal uma crise sucessória. Quem vai governar Portugal agora? Diante dessa situação, olha só que reviravolta na história de Portugal. O rei da Espanha, Filipe II, pegou testamentos, pegou documentos que comprovavam que ele era descendente da família real. E diante disso, ele quis provar que era possível governar, além da Espanha governar Portugal. Galera, imaginemos o Brasil vivendo uma situação similar. Morre o governante, aí chega agora, já que é para provocar vocês, chega o presidente da Venezuela dizendo que vai governar o Brasil. Olha a reviravolta que vai acontecer no nosso país, sim ou não? Você é o primeiro a chegar lá no Facebook, no Instagram, nos grupos e começar a perrear com esses debates. Era a situação de Portugal. Não tinha como imaginar um rei de um outro país governando o seu. Então isso gerou muitos tumultos, até que Filipe II disse, olha, vê só, beleza, eu sei que é complicado, vocês não me querem aqui e tal, mas eu juro. Aí ele assinou um documento que poucos livros trazem, tá? Essa informação exclusiva nossa. Juramento de Tomar. O juramento de Tomar é uma cidade portuguesa. Esse juramento diz assim, olha, eu me comprometo em gerir a parte administrativa portuguesa, no entanto, não vou interferir em questões econômicas. Vocês podem manter toda essa estrutura, só vou governar aí, né, me tornar aí, por título, rei de Portugal. No entanto, não vou interferir em questões econômicas. Ele jurou isso. Agora vocês estão percebendo o que vai acontecer? A partir de agora, olha, o rei da Espanha governa Portugal. Portugal tem uma boa relação com a Holanda, só que a Holanda não tem boa relação com a Espanha. E é justamente isso que vai acontecer. Filipe II, assim que assume esse evento que na história ficou conhecido como União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. E por que o nome União Ibérica, professor? Porque a região que hoje se localiza Portugal e a Espanha, chamamos de Península Ibérica, que é esse termo que tem todo um processo histórico das ocupações, né, dos íberos desde aí o processo medieval. Então, a União Ibérica é justamente a união da coroa espanhola com a coroa portuguesa. A princípio, o rei disse, o rei da Espanha, não vou interferir em nada das questões econômicas portuguesas. Só que na prática, olha só o que acontece.
Olha só, as consequências da União Ibérica. A Espanha se compromete em não fazer grandes ingerências nas questões econômicas, uma vez que ela está preocupada com a arrecadação de tributos e vai conseguir aumentar esses tributos. Vai criar 2 estados na colônia, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. E, como consequência essa que vamos abordar, a presença holandesa no Brasil. Por quê? Porque o rei da Espanha corta relações econômicas com a Holanda. E agora vamos nos colocar na posição dos holandeses. Desde a colonização, estão investindo fortemente aqui, na produção açucareira. Lá na Europa, rivalidade com a Espanha. E de repente a Espanha vai governar essas terras, que havia investimentos holandeses. E esses espanhóis, com a forma de vingar da derrota na Guerra da Independência Holandesa, expulsa os holandeses desses negócios. Os holandeses, obviamente, não vão aceitar. Eles não vão aí aceitar essa situação. E diante desse, eles vão criar a WAC. WAC, Companhia das Índias Ocidentais. Essa companhia é criada com o objetivo de recuperar o mercado açucareiro. O interessante é que após a Guerra da Independência, que foi esse processo de 1572 a 1581, houve uma trégua de 12 anos entre espanhóis e holandeses. Só que por volta de 1621, essa rivalidade vem com muita força e você tem justamente a reação dos batavos. Quando eu falo batavos, holandeses, flamengos, criação da WAC, que numa tradução, né, seria a Companhia das Índias Ocidentais. Essa Companhia das Índias Ocidentais, né, West India Company, tem o objetivo de invadir a Bahia 1624, 1625. Só que essa invasão fracassa e porque não Pernambuco de imediato, professor, que era a capitania mais próspera. Ocupar a Bahia, e eles trouxeram quase 3.000 homens, tinha como objetivo ter controle da capital. A capital do Brasil era Salvador, o ponto médio do Brasil. Lembrando que na história temos 3 capitais. A primeira, Salvador, depois do Rio de Janeiro, 1763, quando o Marquês de Pombal vai fazer a transferência, e a atual Brasília. Ocupar a capital permitiria você ter controle da parte norte e da parte sul. Mas há uma reação e eles são expulsos de Salvador. E eles vão ficar assim tranquilos? Não. Entre 1625 a 1630, quando é a data, né, que eles chegam aqui em Pernambuco, 1630, eles vão saquear uma série de navios para recuperar o prejuízo dessa frustrada ocupação na Bahia. Eis aí que vem Pernambuco. Em 1630, tem início a invasão a Pernambuco. E essa invasão que vamos trabalhar na próxima missão, trabalhar em 3 partes. A fase da resistência, a fase do governo de Maurício de Nassau-Sieng e, por fim, a insurreição pernambucana. Preste atenção, quando você estuda história de maneira aprofundada, contextualizada, facilita muito a compreensão. Estudar as invasões holandesas, isolando esse evento só com foco em Pernambuco, permite você ter uma visão mais reduzida. Trouxe para vocês o contexto da Europa, da América, do Brasil e de Pernambuco. E isso facilita, quando for trabalhar em insurreição pernambucana, perceber como a Holanda já está fragilizada. Se do ponto de vista dos pernambucanos esse evento foi heróico, foi bravo, expulsamos holandeses, vamos olhar também a perspectiva dos holandeses, que estavam mais interessados no mercado europeu na altura daquele campeonato do que propriamente nessas terras. Mas isso a gente vai ver na próxima missão. Concurseiro disciplinado será aprovado.